Fala galera, meu nome é Lívio, eu sou monitor do ambiente de SOI 2, que trata a respeito de homeostasia 2, e na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco a respeito de sistema hematopoético, com foco nos processos de hemostasia. Ao longo dessa videoaula de hoje, serão abordados conteúdos que tratam a respeito de hemostasia, com foco em sua definição, processo de espasmo vascular, processo de hemostasia primário e processo de hemostasia secundária, com foco nas vias extrínseca, intrínseca e via comum. Bom, e agora vamos começar falando a respeito do que é o processo de hemostasia. Bom, a hemostasia ela se caracteriza como sendo um processo dinâmico, primorosamente regulado, a fim de manter a fluidez sanguínea, ou seja, se caracteriza como sendo uma sequência de respostas ou de eventos em cascata ou em cadeia que interrompem o sangramento e que são ativados quando se tem um processo de lesão vascular. Nesse sentido, o objetivo principal da hemostasia é promover um reparo da lesão vascular e limitar a perda de sangue, além de também evitar a ocorrência de oclusão vascular e de perfurações inadequadas de órgãos vitais. Etiologicamente, o termo hemostasia deriva de hemo, que significa sangue, e stasis, que significa estabilidade, caracterizando justamente esse processo de estabilidade da fluidez sanguínea. Quando essa estabilidade ela é perdida, acontecem os mecanismos de descontrole da homeostasia, que podem ser marcados por um sangramento excessivo ou hemorragias, ou por um processo de trombose, que é quando se tem um excesso da função procoagulante. Para uma melhor compreensão desse conceito de hemostasia, é importante ter em mente duas situações: situações de condições normais e situação de lesão vascular. Em condições normais, as camadas endoteliais apresentam um fenótipo anticoagulante. Nesse sentido, as plaquetas circulantes e os fatores de coagulação eles não se aderem ao endotélio. Já em casos de lesão vascular, as camadas de células endoteliais sofrem rápidas alterações, o que acaba resultando em um fenótipo procoagulante. Nesse sentido, a lesão leva à exposição de proteínas reativas da matriz subendotelial, como o colágeno e o fator de von Willebrand, o que acaba resultando em uma adesão e ativação das plaquetas ao endotélio. Assim, nessas condições de lesão vascular, conforme a literatura Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortório, a hemostasia ela pode ser dividida em três mecanismos básicos, que é o espasmo vascular, o tampão plaquetário, que corresponde à hemostasia primária, e a coagulação sanguínea, que corresponde à hemostasia secundária. Bom, então, como dito anteriormente, o primeiro mecanismo após a ocorrência da lesão vascular é o espasmo vascular. O espasmo ele se caracteriza por uma contração imediata da musculatura lisa das artérias e arteríolas quando elas sofrem essa lesão vascular. O objetivo principal desse mecanismo de espasmo é reduzir a perda de sangue por vários minutos ou horas, tempo necessário para que aconteça o início dos mecanismos hemostáticos, ou seja, para que aconteça a hemostasia primária e secundária. Esse espasmo vascular ele é ocasionado pelo dano vascular na musculatura da artéria e arteríola, por ação de substâncias que são liberadas pelas plaquetas e também por reflexos iniciados pelos receptores da dor. Então, quando se tem um mecanismo de lesão vascular, acontece logo de início o espasmo vascular, para justamente impedir a perda excessiva de sangue no local onde aconteceu o dano tecidual ou dano endotelial. Após o processo de espasmo vascular, inicia-se a hemostasia propriamente dita. E o primeiro processo é a hemostasia primária, que é a formação do tampão plaquetário. Essa formação do tampão plaquetário, no sítio de injúria vascular, ele requer a integridade de três sistemas, ou três etapas básicas, que é a adesão, a ativação e o tampão plaquetário, como pode ser observado na imagem ao lado. Bom, com a lesão tecidual, o endotélio vascular ele é rompido expondo a matriz subendotelial, que é uma complexa rede de fibras composta principalmente por colágeno, que é a principal molécula que está envolvida aqui nessa primeira etapa, que é a etapa de adesão. No caso desse mecanismo de adesão, o colágeno presente na matriz subendotelial ele vai ter a capacidade de se ligar a receptores GP1A presentes na membrana da plaqueta,
permitindo assim o início dessa agregação plaquetária. Só que o que faz realmente com que o tampão plaquetário permaneça aderido ao colágeno é o fator de von Willebrand, que também está presente aqui nessa matriz subendotelial e que também se liga a receptores presentes na membrana da plaqueta, só que no caso não é o receptor GP1A, mas sim o receptor GP1B. A adesão promove a ativação plaquetária, que é marcado por mudança conformacional drástica na estrutura das plaquetas. Como pode ser observado pela imagem que está sendo apontada pelo laser, tem-se uma plaqueta inativa, que apresenta um formato circular, marcado pela presença de grânulos em seu interior, de receptores na sua membrana, de moléculas como trombina, ADP e colágeno sendo expostas. Com a ativação plaquetária, essas células mudam a sua conformação, passam a emitir pseudópodes e apresentam um formato dendrítico, como pode ser observado aqui apontado pelo laser. Além disso, nesse processo de ativação, também acontece uma degranulação, ou seja, uma liberação desses grânulos que estão contidos no interior da plaqueta. E aí acontece a liberação de moléculas agonistas, como ADP, trombina, colágeno, serotonina e cálcio. Por exemplo, o ADP e o tromboxano A2, eles atuam ativando plaquetas vizinhas, enquanto que a serotonina e o tromboxano A2 também promovem processos de vasoconstrição, que são importantes para a sustentação daquele espasmo vascular, para poder justamente conter o processo de sangramento e favorecer a ocorrência do processo de hemostasia. Essa fase de liberação dos conteúdos granulares é chamado de fase de reação de liberação de plaquetas e marca esse processo de ativação plaquetária. Bom, e a última fase da hemostasia primária é o processo de agregação plaquetária, que é o processo de formação do tampão plaquetário propriamente dito. O que acontece é que com a ativação da plaqueta ocorre a mudança conformacional e, consequentemente, isso acaba promovendo uma exposição dos receptores de adesão e agregação. E o principal a ser exposto é o receptor GP2B3A, que é uma proteína que funciona como uma espécie de gancho que muda a sua conformação no processo de ativação plaquetário para poder conseguir se ligar à molécula de fibrinogênio e garantir a ligação entre as plaquetas e garantir a formação da agregação plaquetária, do tampão plaquetário. Portanto, o fibrinogênio, como pode ser observado aqui na imagem ao lado, ele se liga a receptores de duas plaquetas funcionando como uma espécie de cola ou ponte, que permite a formação do tampão plaquetário. Aqui nessa imagem ao lado, é possível visualizar justamente a mudança conformacional nessa proteína citada, para que ela possa se ligar ao fibrinogênio, e é possível ver também o fibrinogênio se ligando a duas moléculas, a duas plaquetas, na realidade, permitindo a formação da agregação plaquetária. O outro processo de hemostasia é denominado hemostasia secundária, e envolve a coagulação sanguínea. Na hemostasia secundária, o sangue ele coagula devido à transformação do fibrinogênio solúvel em fibrina insolúvel, mediante a ação da trombina, também denominado de fator 2A. Esse processo de hemostasia secundária ele acontece a partir da cascata de coagulação, que envolve a ação dos fatores de coagulação, que são proteínas ou moléculas que são identificadas por números romanos e que indicam a ordem de sua descoberta. Incluem íons cálcio, enzimas inativas, moléculas associadas às plaquetas ou liberadas por tecidos danificados. Nesse sentido, o sistema de coagulação ele é representado por um conjunto de proteínas plasmáticas que de início estão inativas, também chamadas de desimogênios, e que sofrem um processo de retroalimentação positiva, de modo que umas acabam ativando outras moléculas em uma sequência determinada, o que aumenta exponencialmente o número de fatores de coagulação. Por exemplo, um fator ele pode ativar até 10 moléculas de outro fator, e aí esse outro fator que foi ativado pode ativar até 10 moléculas de outro fator, e aí sucessivamente essa cascata de coagulação ela acontece. Portanto, o que acontece é um efeito cascata, no qual pequenos estímulos de coagulação podem resultar na produção de uma grande quantidade de fibrina. Assim, o processo de hemostasia secundária ele pode ser dividido em algumas etapas, conforme a literatura Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortório. As etapas incluem a ação das vias extrínseca e intrínseca, que promovem a formação da protrombinase, envolvem também a ação da via comum, que é marcado tanto pela conversão da protrombina em trombina,
por ação justamente da protrombinase formada nas vias extrínseca ou intrínseca, quanto também pelo processo de conversão do fibrinogênio solúvel em fibrina insolúvel, que leva à formação da rede de fibrinas e ao estancamento do sangramento. A primeira via que vamos discutir dentro dessa hemostasia secundária é a via extrínseca, que geralmente acontece em casos de traumatismos importantes, sendo que ela ocorre em questão de segundos. O que acontece é que com a lesão tecidual ocorre a liberação da tromboplastina ou fator tecidual para o meio extravascular. Isso acaba culminando na formação da protrombinase. Essa protrombinase é o resultado final da via extrínseca. Mas o que acontece de modo mais detalhado é que o fator tecidual ele inicia uma reação em cascata que culmina na ativação do fator 10A. Tudo isso mediante a presença dos íons cálcio. E aí esse fator 10A, junto com os íons cálcio e com o fator 5A, eles levam à formação da protrombinase, que é uma enzima muito importante para a via comum e para a formação da rede de fibrina. A segunda via dentro dessa hemostasia secundária é a via intrínseca, que é desencadeada pelo contato do sangue com uma superfície que apresente cargas elétricas negativas, como colágeno, por exemplo. Essa via ela acontece mais lentamente, não necessitando de uma lesão tecidual para que ela possa ser ativada. Ao entrar em contato com as fibras de colágeno, o fator 12 ele é ativado em fator 2A, e isso acaba iniciando uma sequência de reações em cascata que acaba culminando na formação da protrombinase, assim como acontece lá na via extrínseca. E aí essa protrombinase também vai ser de grande importância para a via comum e para a formação da rede de fibrinas. Ao final da via intrínseca ou da via extrínseca, inicia-se a via comum. Esse começo ou início da via comum é marcado justamente pela formação da protrombinase, que é justamente o final da via intrínseca ou da via extrínseca. Durante essa via comum, a protrombinase ela vai atuar promovendo a conversão da protrombina em trombina. E também essa trombina, que é enzimaticamente ativa, mediante a ação do cálcio e da vitamina K, que atuam como cofatores, vai promover a formação do fibrinogênio em fibrina. E aí os monômeros de fibrina formados eles podem se aglomerar, formando justamente a rede de fibrinas, importante para a finalização do coágulo e para estancar o processo de sangramento. Uma questão importante de se mencionar é que a trombina ela também promove a ativação do fator 13, que ao ser ativado passa a ser chamado de fator estabilizador de fibrina. Essa molécula ela leva à formação de ligações covalentes entre os monômeros de fibrina, favorecendo a formação de uma rede de fibrinas, que passa a se tornar mais estável, ou seja, o coágulo se torna mais forte. Essa rede de fibrinas, portanto, passa a revestir e estabilizar o tampão plaquetário, finalizando o processo hemostático. Ao final do processo de hemostasia, acontece a retração do coágulo, que se caracteriza pelo fortalecimento do coágulo de fibrina. O que acontece é que os filamentos de fibrina eles vão se contraindo, à medida em que vão sendo recobertos pelas plaquetas. Essa contração ela permite a aproximação das margens dos vasos danificados, que é justamente aquele vaso onde está acontecendo a formação do coágulo. Isso acaba diminuindo os riscos de dano e impedindo a saída de elementos figurados. Esse processo de retração normal ele depende da concentração adequada de plaquetas no coágulo, da liberação do fator 13 e de outros fatores. Associado a esse processo de retração, acontece também a formação de tecido conjuntivo na área rompida, devido à ação de fibroblastos, e também a proliferação de um novo revestimento de vaso, pela ação das células endoteliais que estão sendo formadas. Aqui nesse slide, eu coloquei um esquema que retrata bem esse processo de hemostasia secundária para que possa facilitar os estudos de vocês. Aqui tem as referências que utilizei como embasamento teórico para a criação dessa aula. Bom, e por hoje é só. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e até a próxima.